Você já se pegou dizendo que acredita em alguma coisa e agindo de forma completamente diferente? A verdade é que nem sempre o que a gente acredita é o que guia o nosso comportamento. Existe uma diferença profunda e invisível entre o que dizemos crer e o que vivemos. Essa diferença ela pode estar sabotando a tua vida, teus relacionamentos. E hoje nós vamos abrir essa caixa preta e entender o que de fato conduz às suas escolhas. Fique até o final desse vídeo. Tire um tempo para meditar sobre isso que a gente vai estudar, porque isso pode mudar a forma como você se enxerga e como você vive. Porque quando a gente adquire conhecimento e quando a gente aprende um pouco mais sobre nós mesmos, a nossa vida fica mais fácil. Eu vou iniciar lendo o Salmo 145, versículo 13 a 21. Eu amo esse salmo, eu acho ele muito lindo para iniciar meu dia. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e Ele é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhes dá alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam e todos os que o invocam com sinceridade. Ele realiza desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com os meus lábios louvarei o Senhor. Que todo ser vivo bendiga seu santo nome para todo sempre. E você? O que você acha que é mais forte? Uma crença ou um comportamento? Você quer aprender um pouco sobre isso, sobre você mesmo, sobre como que você funciona? Então vamos lá. As crenças, elas são mais profundas, mais resistentes e mais enraizadas emocionalmente. Elas são construídas ao longo do tempo, ligadas à nossa identidade, experiências, passado, valores, emoções, vontades e o nosso ambiente, como nós fomos criados. Mudar uma crença vai exigir reestruturação cognitiva, exposição a evidências para que você se convença e abertura emocional. E muitas vezes exige também um confronto com a tua própria identidade. Comportamentos já eles podem ser modificados, mesmo mantendo suas crenças intactas. Você pode mudar um comportamento antes mesmo de acreditar completamente naquilo. Um exemplo é a gratidão. Mesmo que você não acredite plenamente nos efeitos, como já a ciência provou, se você começar a praticar diariamente a gratidão, você vai ver mudanças na sua vida, no seu cérebro, e isso é ciência. A mudança de comportamento, ela pode levar à mudança de crença ao longo do tempo, e não o contrário. A psicologia cognitiva, ela entende as crenças como estruturas mentais que moldam a forma como interpretamos o mundo. Quando adotamos novos hábitos, nossas ações, elas moldam o nosso cérebro, elas reconfiguram padrões, inclusive afetando aquilo em que você acredita de verdade. E aqui a gente tem a teoria da dissonância cognitiva do Festinger. Quando a gente age de forma contrária à nossa crença, a nossa mente ela tende a ajustar a nossa crença para reduzir o desconforto. São aquelas mentiras que a gente acaba contando para a gente em determinadas situações porque fica mais confortável. É mais fácil você mudar um comportamento porque o comportamento você tem mais controle. Precisamos tomar muito cuidado aqui, porque existe um perigo. A negligência, muitas vezes, vem devagar.
A teoria das janelas quebradas é uma ideia da criminologia e da psicologia social. Pequenos sinais de desordem ou negligência, quando ignorados, eles aumentam a probabilidade de problemas maiores e acontecem com os crimes, né? Acontecem as violações, as depredações. E os autores, que são os autores dessa teoria, o James K. Wilson e o George L. Kelly, eles postularam isso em 1982. Se uma janela de um prédio está quebrada e não for consertada, logo outras estarão quebradas, porque o descuido se espalha. Ambientes com lixo no chão, pichações, eles transmitem ideias de que ninguém se importa. E isso vai dando permissão psicológica para mais atos de vandalismo e incivilidade. A manutenção da ordem e do cuidado ele vai inibir essas transgressões. Essa foi a conclusão do estudo. O ambiente molda o comportamento. Um espaço organizado, limpo, cuidado, vai estimular respeito, responsabilidade, autocontrole. E na tua vida pessoal, existe um impacto muito positivo em você fazer tua cama, lavar tua louça, arrumar tua casa, organizar teu armário, organizar a bancada, organizar o teu local de trabalho, arrumar teu armário. Realmente isso é ciência. Esses pequenos atos de arrumação e ordem, eles reforçam a tua autoestima, a tua autodisciplina e vão deixando o teu eu mais estruturado. A mentalidade de desleixo, ela piora o teu desempenho em todas as áreas da tua vida e diminui tua autoestima. Desordem convida a desordem. A ordem imprime cuidado. Isso dentro e fora de você. Um comportamento simples pode mudar uma crença que você tem de você mesmo. E isso pode começar arrumando a tua própria casa. Tem um experimento de Stanford que é muito interessante, é o estudo do mal, do Philip Zimbardo. Ele fez esse estudo em 1971, que mostrou que ambientes permissivos desestruturam, levam as pessoas comuns a cometerem mais crimes. Mas são pessoas que não são essencialmente más. Os ambientes caóticos e sem consequências não atizam desvios, liberam impulsos negativos, mesmo em pessoas boas. Isso é assustador, mas é estudado. Quando o indivíduo se sente anônimo, sem vigilância, em meio ao caos, com falta de ordem, janelas quebradas, ausência de autoridade, ele vai perdendo a referência moral e vai se comportando de forma mais agressiva e mais egoísta. Outro livro do Philip Zimbardo sobre esse mesmo tema é o Efeito Lúcifer, que ele publicou em 2007. Como pessoas boas podem cometer atos maus. Zimbardo, ele usa a figura de Lúcifer, que é um anjo caído, como símbolo dessa transformação do bem em mal. O mal nasce do indivíduo apenas. Ele nasce do sistema e da situação em que esse indivíduo está inserido. E são fatores que contribuem para isso. Quais fatores a gente vê? O desindividualizamento, digamos assim, a perda da individualidade. Quando o indivíduo está num grupo, ele se sente anônimo e ele se sente menos responsável. E isso leva ele a fazer mais o mal. A obediência a uma autoridade, ou seja, pessoas que fazem o mal porque estão cumprindo uma ordem. O conformismo, que é a pressão social para que você faça tudo que os outros estão fazendo, mesmo contra seus valores. E a desumanização do outro, quando a gente enxerga o outro como menos gente ou como um inimigo, que é uma tática muito usada, né? Os ambientes permissivos e caóticos, eles vão levando o seu cérebro a se adaptar e a piorar. O mal, ele não é só uma questão de caráter, mas é uma questão de contexto. A prevenção do mal começa pela construção de ambientes saudáveis, limites claros, consciência ética e autovigilância espiritual e moral. Vemos muito isso na vida de pessoas que estão em situações críticas de violência doméstica,
Porque nada disso acontece de uma vez só. É tudo sutil, é gradativo. E a pessoa vai se acostumando e acreditando que aquela situação não é tão ruim assim. É que nem a história do sapo na panela. Se você bota o sapo dentro da panela e liga o fogo, devagar vai esquentando e ele não sai da panela. Se você jogar um sapo dentro da panela já quente, o sapo pula para fora. É esse o conceito. As pessoas, elas produzem crença para justificar o comportamento. E aí a gente tem o auto-engano. É um mecanismo de autodefesa para não enfrentar o desconforto. Aí eu gostei de estudar muito sobre esse tema e juntar isso com o mito da caverna de Platão. O mito da caverna de Platão, ele foi contado por Sócrates a Glauco e é descrito no livro 7, A República. A República, ela tem vários, é o 7º. No mito da caverna, as pessoas estão numa caverna acorrentadas desde o nascimento. Elas estão presas de forma que elas só conseguem olhar para a parede no fundo da caverna. Elas são incapazes de virar a cabeça ou mover o corpo. Atrás delas tem um muro elevado e além desse muro tem um fogo distante que brilha. Entre o muro e o fogo existem homens que carregam objetos e andam de um lado para o outro e carregam estátuas de pessoas, carregam animais e carregam coisas. Como se fosse um teatro de sombras. Esses homens, eles caminham de modo que os prisioneiros não conseguem ver diretamente o que é carregado, mas apenas as sombras projetadas na parede da caverna, que estão na frente deles. Os sons que vêm de fora também são refletidos pelas paredes. Assim, esses prisioneiros, eles acreditam que as sombras e que os ecos são realmente a única realidade. Aí, um belo dia, um desses prisioneiros é libertado. No início, ele sente dor, ele estava parado ali naquela posição há muito tempo, né? Ele se recusa a acreditar que a realidade que ele conhecia, as sombras, era falsa, mas ele é forçado a se levantar, virar o corpo e olhar para a luz. Isso fere os olhos dele, confunde a mente dele, mas ele vê os objetos sendo carregados pelos homens e percebe que as sombras que ele via não eram a realidade verdadeira, apenas reflexos. Aos poucos, ele é levado para fora da caverna, para o mundo exterior. Lá, os olhos dele são ofuscados pela luz, o sol está lá, e aos poucos ele vai se adaptando. Ele vê as árvores, ele vê os rios, ele vê os animais, ele vê o céu. E o céu, nesse estudo, nessa alegoria, é o símbolo do bem, é o símbolo da verdade, na filosofia platônica. E tomado por uma compaixão imensa, esse homem retorna para a caverna para tentar libertar os outros. Mas quando ele volta lá, ele não enxerga bem na escuridão, porque os olhos dele já tinham se acostumado ao sol. E os prisioneiros riem dele e acham que ele ficou cego porque ele saiu. Quando ele tenta convencer os prisioneiros de que tem um mundo verdadeiro lá fora, eles resistem e com hostilidade e dizem para ele que o matariam se ele tentasse libertá-los. A caverna é o mundo da ignorância, é o mundo das ilusões, é o mundo das aparências. As correntes são as condições humanas limitadas pelos sentidos, os nossos 8 sentidos, e pelas nossas crenças. As sombras são narrativas, são opiniões, são fake news, crenças que a gente não examina. E a luz representa o conhecimento, a razão, a consciência. O mundo exterior são as ideias, a verdade. O bem absoluto é a fonte da verdade. O sol é a fonte da verdade. E é natural que os olhos se confundam ao passar da escuridão para a luz. Mas o pior é quando alguém volta da luz para a escuridão e tenta convencer os outros que existe algo além das sombras. Eu adoro esse mito da caverna. Ele fala muito da gente. Ele fala muito principalmente do auto-engano, que é um mecanismo psicológico que a pessoa distorce ou ignora a realidade para evitar a dor emocional, a culpa, a vergonha ou até uma mudança. É uma forma de proteger teu ego, de evitar o confronto com a verdade
e descartar isso, porque a verdade sobre si mesmo e sobre o mundo, ela, a tua que você tem hoje pode ser uma ilusão. E com o auto-engano você preserva a ilusão de controle e segurança da tua identidade. Auto-engano é a nossa caverna moderna, é a sombra, é aquilo que a gente escolhe acreditar para não mudar. A luz é a verdade que nos liberta, mas apenas se a gente tiver a coragem de encarar a dor de sair. Porque a nossa mente é muito traiçoeira. O cérebro, ele prefere o conforto da dor conhecida do que o desconforto do desconhecido. A auto-engano é o seu inimigo real. Aquilo que é ruim, aquilo que é familiar, aquilo que é triste, é o seu inferno conhecido. E você cria crenças para justificar aquilo que você se adapta e que você sabe que não é bom para você. De pouquinho em pouquinho, cada dia mais, você vai se acostumando e você vai contando mentiras para você mesmo para justificar a situação que você vive. Ah, porque é assim mesmo. Ah, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo, né? Ah, porque a economia tá ruim mesmo. E aí você vai ficando em situações que são ruins para você, porque você vai acreditando que aquilo é bom. O seu cérebro se adapta devagar. O que é bom e é o que é ruim. E é triste, porque triste não é o fim da vida, mas é a gente desperdiçar ela. É memento mori. A vida acaba. Mas a gente precisa entender o quanto ela vale enquanto a gente está vivendo ela. E quanto a gente pode viver ela com sabedoria. Outra alegoria que eu gosto muito é a alegoria de Platão, também, no Banquete, que é uma das obras mais profundas de Platão, escrita em forma de um diálogo filosófico. São diversos personagens que se reúnem para celebrar o amor e fazem discursos, como um torneio de ideias, assim. Lá na casa de Agatão, que é onde ocorre esse banquete de Platão. E na mensagem central, o verdadeiro amor, ele não se reduz ao desejo físico. Ele é uma força que nos impulsiona a buscar a beleza, a sabedoria e as verdades eternas. É a busca pelo belo, em todos os seus sentidos. E o amor é uma escada espiritual. É o que falta. É o movimento na busca pelo que falta. O belo e o eterno. E na evolução do pensamento, a gente tem, para encaixar com esse banquete de Platão e essa reflexão sobre o amor, a gente tem o pêndulo de Schopenhauer, onde ele descreve a vida como um pêndulo que oscila entre dois estados: o tédio, que é a saciedade e o vazio, e a dor, que a gente sente quando tem falta, e o desejo não satisfeito. Quando a gente deseja algo, como o amor, a gente sofre pela ausência. Quando a gente consegue, muitas vezes vem o tédio, a perda do encanto ou o medo de perder. Então nós oscilamos sempre entre tédio e dor, entre a angústia de não ter e a insatisfação que vem quando a gente consegue. O amor de Platão, o pêndulo de Schopenhauer, os dois reconhecem que o desejo é uma tensão entre o que temos e o que nos falta. Ambos negam que o amor seja puramente prazer ou posse, óbvio. Mas Platão vê o amor como um instrumento de evolução da alma. Já Schopenhauer, ele vê como uma ilusão da vontade. Platão acredita que o amor pode nos libertar e conduzir ao divino, e Schopenhauer acredita que o amor nos engana, nos aprisiona. Mas ambos concordam: amar é desejar o que não se tem. Nossa condição humana, ela flutua nesse caos de sombras, enganos, desejos do ego e precisa desesperadamente de salvação. Salvação de nós mesmos, das nossas incertezas, das nossas dúvidas, e todos nós precisamos exercer um direito e uma obrigação fundamental: pensar. A humanidade não pensa mais. A gente vive em tempos de informação rápida, superficial, aceitando engano, por pura preguiça de pensar, por pura preguiça de estudar, por pura preguiça de escrever.
Eu estava vendo outro dia um artigo que diz que as pessoas da geração Z não escrevem mais, que elas só digitam no máximo 300 caracteres e não escrevem mais com a mão, que é uma das mais poderosas armas para você fazer uma melhoria na tua cognição. A gente está vivendo períodos na humanidade onde a gente nunca foi tão iludido, a gente nunca foi tão endividado, tão obeso, tão viciado, tão medicado e tão enganado pelas redes sociais. A gente está na caverna, acorrentado. E quando a gente tem a possibilidade de ser liberto, a gente escolhe o inferno conhecido. Quando a gente pode ver a luz, a gente escolhe a sombra. Onde aceitamos pequenos sinais de negligência e desordem que não tratamos, não confrontamos, e eles favorecem a escalada do mal na nossa própria vida. Apanhai-vos as raposas, as pequenas raposas que fazem mal às vinhas, lá em Cânticos 2,15. A negligência com pequenos pecados, pequenos hábitos, pequenos pensamentos não confrontados, a permissão desses pensamentos, dessas atitudes pequenas, desse mal sutil, abrem espaço para o mal maior. E Deus nos chama para a vigilância das nossas janelas quebradas e das nossas almas. Eclesiastes 10, versículo 1. Assim como a mosca morta faz escalar seu cheiro e inutilizar o perfume do perfumista, assim um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria. Pequenos erros negligenciados, cometidos, comprometem e corrompem o teu testemunho espiritual. Em 1 Coríntios 5,6, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa levedar? O fermento na Bíblia representa o pecado oculto, a contaminação sutil, a impureza moral. O pão sem fermento era o símbolo de santidade, separação, pressa na obediência. Quando Deus ordena o povo a saída do Egito, depois da última praga, e eles passavam o sangue no umbral das portas, e a ordem de Deus foi: façam pães sem fermento, pães rápidos, pães sem pecado. No Novo Testamento, a gente tem vários versículos que falam de fermento. Em Lucas 12:1, Jesus fala aos seus discípulos: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. É o fermento da aparência religiosa, da falsa justiça e da dissimulação. Todos estimulados pelo auto-engano, pela caverna. Coisas pequenas disfarçadas podem contaminar toda a nossa massa da vida espiritual. A Bíblia também aborda a dissonância cognitiva, que é esse conflito em o que a gente acredita e o que a gente faz. Em vez de mudar a atuação, frequentemente você muda a forma como você vê aquilo para poder ajustar, para aliviar teu desconforto. Isaías 29:13. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 2 Coríntios 12:5. Examinem-se a si mesmos para ver se estão na fé. Provem-se a si mesmos. Questione a sua caverna. Será que não tem luz? O Espírito Santo, ele nos confronta para que a gente possa viver uma vida com coerência e não apenas com uma fé teórica. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Como no estudo do mal, lá de Philip Zimbardo, o mal, ele não nasce apenas das pessoas más, mas da ausência de luz na vida das pessoas boas, na ausência da vigilância, na ausência do temor do Senhor nas pessoas boas. E é devagar,
é sutil, são pequenas coisas, pequenos conformismos, pequenas obediências, pequenas atitudes. Apenas a presença de Deus pode nos ajudar a sermos bons. Vivemos presos a ilusões, acreditando que as sombras são realidade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é aquele que nos chama para fora da caverna, aquele que libertou o prisioneiro, levou ele para fora, para que ele conhecesse a verdade. E depois ele voltasse para a caverna e tentasse libertar os outros, o que ele não conseguiu. Mas ele tinha a verdade. O Evangelho, ele ilumina o que evitamos ver em nós mesmos. E muitas vezes resistimos, porque a gente prefere a zona de conforto das sombras e o inferno conhecido. Foi o amor de Jesus na cruz que nos libertou, um amor perfeito, além do amor que Platão ou Schopenhauer questionaram, um amor que deve buscar o eterno, um amor maior pelo bem e pela verdade. Marcos 12:30. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. 1 João 4:19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Um amor que transcende o desejo egoísta e se transforma em adoração ao eterno, ao belo dos históricos. A escada do amor de Platão encontra seu cume na revelação de Deus como fonte do próprio amor. Se a nossa vida é oscilante entre a dor e o desejo satisfeito e o tédio pela saciedade, não há descanso verdadeiro para a nossa alma. É um pêndulo interminável. Por isso a gente precisa desesperadamente de Deus. Nossa natureza insatisfeita, com dor de não ter e tédio de conseguir, precisa ser liberta. Lá em Salmo 16:11, em ti a plenitude e a alegria. Mateus 11:28. É um convite de Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Do que Ele vai nos aliviar? Desse pêndulo, dessa nossa natureza, que ou está com dor porque não tem, ou está com tédio porque conseguiu. Neemias 8:10. Não se entristeçam, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Salmo 28:7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração e sou socorrido. Assim, meu coração salta de alegria e com o meu canto eu o louvarei. Enquanto o mundo oscila entre desejo e frustração, o coração vai encontrar repouso em Deus, conforto em Deus. Agostinho já dizia: fizeste-nos para ti, e inquieta este coração enquanto ele não repousa em ti. O pecado começa pequeno e contamina se ele não for tratado como as janelas quebradas. Vivemos divididos entre o que cremos e o que fazemos, vivemos dissonantes, não somos intrinsecamente bons e precisamos da graça para resistir ao mal. Precisamos sair da caverna das ilusões e ir para a luz, buscar o amor de Deus para contemplar esse belo. A gente precisa do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus para não oscilar. Deus chama você hoje para fora da caverna, para a luz. Deus te chama hoje do auto-engano para a verdade, da ilusão do amor egoísta para o amor eterno. Ele te oferece descanso desse pêndulo. A vida verdadeira começa quando a gente abre mão da sombra e deseja o sol da justiça. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Teu coração é como uma casa. Não deixe ele com as janelas quebradas, com